escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome, expelirão demônios. Foram muitas as vezes em que, assentada ao lado do enfermo, lutou silenciosamente em oração, amarrando e ordenando os demônios a saírem. Ellen, por sua vez, do outro lado da cama desferia contra ela e o paciente todo o poder maligno a seu dispor. Nas ocasiões em que Rebeca tentou usar de seus conhecimentos médicos para reverter o quadro clínico do paciente, constatou que eles seriam insuficientes se não fossem combinados à batalha espiritual em oração. Naturalmente que, nem Ellen, Satanás e as outras bruxas tinham prazer nas atividades de Rebeca. Por isso, a batalha já estava declarada. Rebeca tentou compartilhar com um casal de colegas cristãos o que estava acontecendo. Eles, no entanto, recusando a acreditar, disseram que ela estava doente, cansada e imaginando coisas. Como a batalha se intensificasse, a doença neuromuscular de Rebeca piorou. Ela ficou sob os cuidados de um dos médicos-chefe do hospital. A despeito das orações e dos esforços feitos a seu favor, ela sabia que estava morrendo? Finalmente, no último dia de sua residência, ela ficou tão doente que já não podia mais trabalhar. Uma avaliação médica feita por vários especialistas revelou que ela não viveria por muito mais tempo e que não havia mais o que fazer. Perguntaram-na se queria ficar internada ou ir para casa. Ela decidiu que iria para casa. Assim, Rebeca deixou a cidade e o hospital pensando que não mais iria vê-los. E seu coração estava bastante pesaroso pelas muitas almas que naquele lugar estavam cativas pelos poderes das trevas. No agonizante mês que se seguiu, a doença de Rebeca progrediu a ponto de deixá-la tão fraca, que já não conseguia andar e nem mesmo levantar-se da cama. Mesmo assim, possuía uma completa e maravilhosa paz. Jesus estava no controle e era tudo o que importava. Noite após noite, quando as dores a impedia de dormir, ela desfrutava de uma doce comunhão com o Senhor e da esperança fervorosa de que Ele a chamava, logo, para o lar celestial. Um dia, Pastor Pato, pastor de sua igreja local, veio visitá-la, e sendo o homem de Deus que era, não aceitava o fato de que Rebeca estivesse à morte e orava constantemente por ela. Certa feita, disse que Deus revelara não ser da vontade dele que ela morresse. O pastor disse-lhe, isto pode parecer loucura, mas estou certo que o Senhor revelou-me que, o que está acontecendo a você é um ataque de bruxas muito poderosas, e a piora da sua doença é devido a poderes demoníacos que estão sendo enviados contra você. Seria isso possível? Você conheceu ou esteve em contato com alguma bruxa? De repente Rebeca entendeu. Porque ela não associara a piora de sua condição à batalha que travara com os satanistas no hospital. Ela nunca falara ao pastor sobre aquele assunto. Então, passou a contar-lhe o que acontecera no ano anterior. Ele andava de um lado para outro profundamente preocupado. Finalmente, voltou-se e disse, eu sei que não é a vontade de Deus que você morra. Não tenho dúvidas de que sua enfermidade é resultado direto de bruxaria. Devemos orar e bloquear o poder dessas bruxas. Como ele orou. Não apenas ele, mas os anciãos e cerca dos 200 membros daquela igreja jejuaram e oraram por toda a semana. Fervorosamente, eles intercederam por Rebeca, pedindo ao Senhor que a cobrisse e anulasse o poder enviado pelas bruxas contra ela. Ao final daquela semana, Rebeca estava quase inconsciente. Então, o Senhor fez com que ela lembrasse de uma passagem que lera no livro de Wadman Nee. A menos que um cristão esteja plenamente convencido de que seu trabalho terminou e que é a vontade de Deus levá-lo, ele deverá lutar com todas as suas forças contra a morte. Se os sintomas da morte aparecem em seu corpo antes que sua missão haja terminado, ele, positivamente deverá resisti-los. Admitir, baseados em nossa condição física ou emocional, que o nosso tempo terminou, é um erro de nossa parte. Nós, ao contrário, devemos ter convicção clara da parte de Deus no que diz respeito à nossa partida. Se vivemos para Ele,
então devemos morrer para ele. Qualquer chamada que não proceda dele deve ser rejeitada. Para vencer a morte, os crentes devem substituir a atitude passiva pela resistência. A menos que lancemos fora nossa atitude pacifista, não seremos capazes de sair da morte. E, aí, seremos zombados por ela e, finalmente, vencidos. Numerosos são os santos que confundem, hoje, passividade com fé. Alegam que entregaram tudo a Deus. Pensam que se não for a hora da morte, Deus os salvará. Porém, se essa hora chegou, que a vontade de Deus se cumpra. Esse comportamento parece correto. Mas, podemos chamá-lo de fé? Não. Absolutamente. É apenas passividade preguiçosa. Quando não sabemos a vontade de Deus, devemos orar, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Lucas 22:42. Isso não quer dizer que não devemos orar especificamente levando diante dele os nossos pedidos. O certo é que não devemos submeter-nos passivamente à morte. Deus instruiu-nos a agir em conformidade com o querer dele. A não ser que saibamos ser sua vontade, não devemos permitir que a morte nos oprima. Ao invés disso, devemos resisti-la. Eis o porquê de tal atitude, a Bíblia fala dela como sendo nossa inimiga e Coríntios 15:26. Do livro, O Homem Espiritual, Wadman Nee. Enquanto o Senhor trazia à memória de Rebeca as passagens acima, o Espírito Santo suavemente dizia que não era a vontade do Pai a morte dela, e que ainda ela teria muito trabalho a fazer. Portanto, ela deveria lutar e resistir a Satanás recusando-se a aceitar qualquer enfermidade ou morte trazidas por ele. Ela lutou por um pouco, porque, no fundo do coração, não queria viver. Não queria lutar. Queria era ir para o céu com o Senhor e desfrutar de toda a alegria e paz que aguardavam por ela. Porém, a voz mansa e doce do Espírito Santo insistia. Finalmente, com muitas lágrimas, mas com os pés firmados na rocha, começou a resistir ao diabo e a ordená-lo a sair no nome de Jesus, e que ela não mais aceitava a doença ou a morte colocadas por ele. Após algum tempo, o Senhor revelaria para Rebeca que a única razão pela qual ele fora capaz de mostrar-lhe sua vontade, e fazê-la lutar resistindo à morte, devia-se à poderosa intercessão do pastor Pat e dos irmãos. Os músculos de Rebeca estavam tão fracos, que ela teve que passar 3 meses se recuperando. O Senhor, no entanto, a sarou por completo. Assim, ela retornou ao Hospital Memorial para terminar o treinamento. Pronta, ao menos para o encontro que o Senhor estava preparando para ela e Elaine, a bruxa que organizara o ataque para matá-la. 2. ILAIMI. O casamento dos meus pais foi bastante conturbado. Meu pai era um beberrão que acreditava ser o dom de Deus para as mulheres. Ele maltratava muito minha mãe. Quando nasci, ele parou aos pés da cama dela e disse-lhe que desejaria que eu tivesse morrido. Até que, finalmente, ela atirou um vaso contra ele. Meu nascimento foi como qualquer outro, igual a centenas no mesmo dia por todo o mundo. Exceto que eu nascera deformada. Não tinha nariz, lábio superior e nem o céu da boca. É o que eles chamam de lábio leporino. Minha mãe quis me ver tão logo eu nasci, e para ela, eu era o bebê mais lindo do mundo. Sua primeira pergunta fora, ela poderá ser operada. Ela era muito pobre. Não tinha dinheiro e nem meios para consegui-lo. Naquela época, os programas destinados à população carente não eram acessíveis como hoje, mas mesmo assim, minha mãe não era o tipo de pessoa que desistia facilmente só pelo fato de ser pobre. Aconteceu que, no mesmo hospital, havia uma enfermeira chamada Ellen. Ela dera assistência ao meu nascimento, e no mais, sabia da situação da minha mãe, e também dos maus tratos do meu pai. Ellen não era uma pessoa comum, era uma poderosa bruxa membro de uma seita que, apesar de pouco conhecida, se tornou uma das mais poderosas em nosso país. Os membros dessa comunidade prestam uma espécie de culto e adoração a Satanás e chamam a si mesmos de a Irmandade. Ellen era naquele tempo
o que eles denominavam em seus cultos de a pessoa do contato. O contato dela com minha mãe iria afetar não só todo o resto da minha vida como o de Rebeca também. No dia seguinte ao meu nascimento, Ellen aproximou-se da minha mãe com uma proposta. Se minha mãe permitisse que ela pegasse uma pequena quantidade do meu sangue, ela e suas amigas providenciariam todos os recursos financeiros e a ajuda necessária para a obtenção da melhor cirurgia e cuidados médicos disponíveis. Mamãe não conseguia entender por que ela oferecia tanto em troca de tão pouco. Porém, como não houvesse outro recurso para uma situação desesperadora como a nossa e, ainda, Ellen assegurando-lhe o tempo todo, que não me causaria mal algum, mamãe, finalmente aceitou a proposta. Ellen era uma jovem senhora atraente, que parecia genuinamente sincera e preocupada no desejo de ajudar tanto minha mãe, como eu. O que ela não explicara para minha mãe é que o meu sangue era uma importante venda. O pequeno recipiente contendo meu sangue foi levado e dado a uma outra mulher chamada Grace. Ela fazia parte da seita satânica. Lá, era conhecida como uma sacerdotisa superior. A venda do meu sangue daria a ela maior poder, vigor e uma posição mais elevada na seita. Ellen, também, obteve maior poder com a transação. O sangue fora levado por Ellen e dado a Grace, que durante a cerimônia, bebera do meu sangue. Isto fez com que ela e Satanás tomassem posse de mim. Assim, a partir daquele momento, eu ficara exposta à entrada de muitos demônios. Grace, sob a orientação do diabo, enviou especificamente, para o meu corpo, diversos demônios que moldariam minha vida, personalidade e futuro. Mamãe, não sendo cristã, jamais poderia imaginar que, o que ela fizera, iria me tornar numa pessoa marcada, cuidadosamente vigiada pelos satanistas. Mais tarde, como resultado, o meu próprio envolvimento na seita. Mesmo que mamãe jamais tivesse dito, tudo bem, você pode pegar um pouco do sangue dela. No futuro, eu testemunharia a venda do sangue de outros bebês. Meu coração se afligia só de pensar nas consequências que essas vendas causariam no futuro deles. Satanás tinha, agora, uma preciosa propriedade. Um novo bebê, onde os demônios poderiam habitar, crescer e tornarem-se poderosos e ágeis. Quanto mais eu crescia, tomando consciência de mim mesma, mais eu sabia que algo diferente e incomum acontecia dentro de mim, entretanto, não sabia o que era. 4 dias, após o meu nascimento, disseram à minha mãe que ela poderia levar-me a um hospital infantil perto dali. Lá, eu sofreria várias intervenções cirúrgicas. Muitas na verdade. Foram necessários 16 anos de cirurgias plásticas para que eu tivesse um rosto normal. Também, tive que frequentar terapias para correção da fala e da audição além das correções na arcada dentária. Era apenas o começo dos anos de muita dor, solidão e rejeição. Dor, porque a cirurgia plástica me causava dores como de queimadura quando na fase de recuperação. Solidão, porque eu não era como as outras crianças, e rejeição porque devido à deformidade no meu rosto, eu tinha poucos amigos. Eu me tornara rude e violenta. Aprender a lutar para me defender. As interrupções, na escola, devido às cirurgias, desfaziam os meus círculos de amizade. As crianças na escola pareciam se divertir. Faziam-me de palhaça, cutucando, empurrando e zombando, até que eu não mais pudesse suportar. Mudávamos de escola para escola. Eu não frequentava a mesma 2 anos consecutivos. Meus pais achavam bom que eu não tivesse de enfrentar o mesmo grupo de crianças no ano seguinte. Porém, eu vivia a mesma situação. Acontecia o mesmo em cada escola. Um ano após outro de agonia. Nada, absolutamente nada, mudava. Mamãe casou-se novamente, após o meu nascimento. Os meus pais não iam à igreja, e não me negavam o direito de ir, mas não iam. Ficavam esperando um pelo outro, e assim, nenhum dos dois dava o primeiro passo. Finalmente, eu me ajuntei a um grupo da igreja. Era um grupo ativo na igreja pentecostal.
Eu tinha 16 anos e fora aceita na mocidade porque sabia cantar, tocar guitarra e bateria. Eu possuía muitos talentos, habilidade musical assim como habilidades artísticas. Foi uma época feliz, embora durasse pouco. Enquanto crescia, descobri que possuía poderes inexplicáveis. Entretanto, não sabia de onde eles vinham, o que eram ou o que fazer com eles. Algumas pessoas me disseram que eu tinha dons especiais. Tenho uma tia que conhece profundamente a bruxaria e o espiritismo. Ela costumava atrair as crianças para exibir jogos ocultos, e eu demonstrava habilidades superiores com as cartas, tarô, etc. Na adolescência constatei uma enorme habilidade para influenciar outros e fazê-los agirem de acordo com minha vontade. A minha força física era incomum. Lembro-me de que no primeiro ano da escola secundária, depois da aula de ginástica, uma garota lésbica tentou abusar de mim. Fiquei tão furiosa que quase a afoguei no vaso sanitário. Ela era bem maior do que eu, e se não fosse a intervenção de alguns adultos, eu a teria matado. Permaneci na mesma escola todo o segundo grau. Meus colegas zombavam de mim. E a pior coisa do mundo nessa idade, é ver que seus companheiros, além de abusarem, zombam de você. Eu chegara ao ponto de não mais suportar a situação. Certa vez, quando eu passava pelo corredor, o capitão do time de futebol gritou: "Olhem essa horrível lábio leporino." Recordo-me de haver jogado os livros no chão e avançado na direção dele. O que consegui recordar depois foram os 5 professores tentando tirar-me de cima dele. Eu quase o matara. Deixei-o de nariz quebrado, assim como o queixo e inúmeros ossos da face. A minha força era sobrenatural. Naquele tempo, o garoto pesava cerca de 100 quilos e eu não passava dos 50 quilos. Mesmo assim, não sofri sequer um arranhão, nem nos punhos. A força parecia de mau agouro, entretanto, eu gostava. Ela era o único jeito de ter paz e ninguém podia me maltratar. Hoje, vejo de forma diferente, mas, na época, ela era o único meio de ter um pouco de paz. Amava aquela força mesmo não sabendo de onde vinha, e o que eu queria era conseguir mais. Não demoraria muito e logo seria envolvida e arrasada por uma mentira de Satanás que eu lamentaria por muito tempo, e ainda o faço. Mas, graças a Jesus que sempre me amou, mesmo que eu não o conhecesse. Foi nessa época que conheci Sandy, no grupo da mocidade que eu frequentava. Ela também era da mesma escola que eu, e tínhamos a mesma idade. Sandy era uma recruta no satanismo e me levou ao passo seguinte no plano que o inimigo traçara para mim. 3. AIRMANDADI. Elaine. Sandy tornara-se minha amiga. A propósito, a única que eu tinha. Eu a conheci no grupo de jovens que mencionei anteriormente. Quando íamos à igreja não era para ouvir sobre o Senhor, era para nos envolvermos com os garotos de lá. Trabalhávamos em várias programações da mocidade e, também, estávamos juntos para estudar e sair. Ela era muito bonita, possuidora de uma situação financeira melhor que a minha, vestia-se muito bem e era muito popular. Não parecia se preocupar com a diferença entre nós. Eu pensava que ela era minha amiga, mais por pena do que qualquer outro sentimento. Na ocasião, eu não sabia que ela era uma recruta da Irmandade. Sandy disse-me, pouco tempo depois do incidente com o capitão do time de futebol, que notaram uma força especial em mim. Foi então que falou-me do lugar onde eu poderia aprimorá-la. Olha, ela disse, sei que você é triste e solitária e acho que sei onde conseguiria ajuda. A igreja que frequentamos não se importa de verdade com você, e para ser franca, nem mesmo Deus. Se ele quisesse não teria permitido que você nascesse assim. Então, ofereceu-me a chance de ir a um acampamento de jovens do grupo a que ela e a família pertenciam. Ela o chamava de acampamento da igreja. Este ficava a poucas milhas de distância e aconteceria no verão. Pensei a respeito e, como estávamos de férias escolares, não tendo mais o que fazer, decidi ir.
Falei aos meus pais que iria a um acampamento de uma determinada igreja. Na realidade eles nem se preocupavam com o que eu fizesse. Estava ao mesmo tempo receosa e eufórica, pensava, que finalmente encontrara uma amiga e que talvez ir com ela seria a resposta para minha solidão e questionamentos concernentes à estranha força dentro de mim. Ela falara sobre o acampamento vários dias antes, descrevera-o como o lugar onde eu poderia ser aceita, reconhecida e amada. Lá os meus poderes poderiam ser usados e aperfeiçoados. Iria tornar-me importante e famosa ou quem sabe, rica, além de poder ter tudo o que desejasse. Na medida em que falava, eu sentia o estranho poder dentro de mim revolver-se e intensificar. O que Sandy não fizera fora mencionar a palavra seita e dizer a verdade sobre o grupo. Vou parar aqui para dar a você um resumo sobre o mesmo. Asterisco asterisco asterisco. O grupo, que secretamente denomina-se a Irmandade, é constituído por pessoas que adoram a Satanás e são diretamente controladas por ele. É uma seita que, além de prejudicial, está crescendo rapidamente. Os dois maiores centros ficam nos Estados Unidos da América. Um na costa oeste, mais precisamente em Los Angeles, São Francisco, e o outro na parte ocidental onde moro. Eles se dividem em grupos locais chamados de assembleias. Estas variam de 5 a 10 pessoas podendo chegar a milhares. É a mesma seita que Al Lindsey descreve em seu livro Satanás está vivo e ativo no planeta Terra e Mike Warnke em Satã o Vendedor. Não esquecendo de que Doreen Irvine, na Inglaterra, escreveu sobre a mesma no livro Livre da Feitiçaria. Esta seita é extremamente secreta, e não se guarda nada que seja escrito. Até mesmo os contratos com Satã, assinados com sangue pelos membros, são queimados pelo sacerdote superior e pela sacerdotisa superior. Isto não é nem do conhecimento dos membros que estão em uma posição inferior. Os satanistas se infiltram em qualquer nível da sociedade, rica ou pobre. Estão entre os de educação superior, a polícia, oficiais do governo, homens e mulheres de negócio, e até entre os chamados ministros cristãos. Muitos frequentam a igreja e são considerados cidadãos de respeito, devido ao envolvimento nas atividades civis locais. Tudo funciona como disfarce, vivem vidas duplas e são experientes mestres do engano. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. E Coríntios 11:14-15. Nas reuniões, eles usam nomes falsos, para que ao se encontrarem nas ruas, não reconheçam uns aos outros pelo nome verdadeiro. Eles são rigidamente disciplinados por Satanás e seus demônios e praticam sacrifícios humanos várias vezes ao ano e sacrifício animal mensalmente. Os sacrifícios humanos, em sua maioria, são de bebês nascidos de casais membros da seita. Todos os cuidados e até o parto são realizados por médicos e enfermeiras dentro da Irmandade. Assim, a mãe nunca é vista, o bebê não é registrado e nem mesmo sua morte. Entre os sacrifícios estão os que são raptados, um determinado membro quando está sob disciplina ou os voluntários. Os últimos, penso eu, é por não suportarem mais a si mesmos. Muitos são assassinos frios e sanguinários, extremamente habilidosos. Cada assembleia é liderada por um sacerdote superior e por uma sacerdotisa superior. Eles chegam a essa posição quando acham graça diante de Satã, por meio da execução de determinadas tarefas e pela obtenção de altos poderes de bruxaria. São muitas as disputas entre os membros dentro da própria seita. Existe também uma sociedade elitizada de bruxas que se denominam as Irmãs da Luz. Não deixando de mencionar outros grupos nos Estados Unidos da América que se denominam os Iluminados. A maioria não faz parte da Irmandade. Os que são ligados a ela são os Iluminados que descendem diretamente dos druidas sacerdotes dos antigos celtas na Inglaterra. Eles são perigosos e extremamente poderosos. Praticam com frequência sacrifícios humanos.
As Irmãs da Luz vieram da Europa para os Estados Unidos em meados do século XVIII, época sombria no continente europeu. Não obstante, suas raízes fundamentam-se nas feiticeiras do Egito Antigo e da Babilônia que possuíam poderes o suficiente para reproduzir 3 entre as 10 pragas enviadas sobre o Egito no tempo de Moisés. Veja Êxodo capítulo 7. Elas são incrivelmente poderosas, capazes de produzir doenças e até mesmo morte sem ter o mínimo contato físico com a vítima. Para tanto, contam com a cumplicidade dos demônios. Infelizmente, são iludidas a pensar que estão no controle, quando, na verdade, elas é que são controladas e usadas para os desígnios do diabo e seus demônios. Incríveis atrocidades são cometidos na seita por pessoas controladas pelos demônios. Elas chegam ao extremo de perder todas as emoções de amor e compaixão e tornam-se tão cruéis que dificilmente parecem humanas. Abordarei sobre esse assunto mais tarde. O rápido crescimento da Irmandade é um marco do final dos tempos e um cumprimento da profecia bíblica. Nos Estados Unidos, e por todo o mundo, existem milhares de pessoas e seitas que adoram e servem a Satanás usando diversos e diferentes nomes. Muitos o chamam de mestre. Os costumes e estilo de adoração variam muito de uma organização para outra. Asterisco, asterisco, asterisco. Eu, pessoalmente, acabei dentro de uma dessas seitas quando fui ao acampamento naquele verão. Ficara bastante excitada. Excitação essa, que se perde a proporção do que se vê, sente e escuta. Levaram-me, primeiramente, a um salão onde ficamos a fim de que eu me sentisse à vontade. O acampamento possuía muitas instalações. Museus, bibliotecas, lugares em que eram praticados a quiromancia, o hipnotismo, a leitura do tarô e das cartas e o vodo. Alguns adeptos viviam lá o ano todo, enquanto que outros não. Era nesse lugar que a seita funcionava oficialmente sem o conhecimento do público? Frequentamos muitas aulas em que fomos ensinados a usar e aprimorar nossos poderes. Sandy levou-me ao primeiro encontro com as Irmãs da Luz. Mais tarde, eu viria a saber que elas me vigiaram por toda a infância desde a época em que meu sangue fora vendido por Ellen e Grace. Sandy levou-me a uma enorme igreja satânica, que ficava aos fundos, 2 horas antes da principal reunião da noite. Como o sol estava se pondo, toda a igreja ficara escura, exceto pelas 13 velas cuidadosamente dispostas ao chão na parte da frente do recinto. Elas formavam sombras medonhas. E essas sombras eram das 13 figuras assentadas, cada uma, atrás de cada vela. À medida em que nos aproximávamos, pude notar que se tratava de 13 mulheres. Estavam vestidas igualmente, com túnicas longas e brancas. Tinham, também, capuzes nas cabeças e estavam assentadas com as pernas cruzadas sobre o chão limpíssimo, as costas eretas, os braços cruzados sobre o peito. Olhavam fixamente e totalmente concentradas para as velas. As velas mediam cerca de 70 centímetros de altura por 8 de espessura. Eram de cera preta, colocadas no topo de longas escotas de papel elegantemente decoradas. A cera derretida caía sobre o papel. As mulheres não usavam joias ou quaisquer enfeites, não faziam movimentos, exceto o dos lábios pelos contínuos cantos e zumbidos das preces oferecidas a Satanás. Havia naquele lugar um poder que, ao mesmo tempo que me fascinava, me assustava. Pude senti-lo enquanto observei aquele ritual de 2 horas. Na noite seguinte, fui levada outra vez, para assistir à mesma cerimônia. Sabia que eram as Irmãs da Luz apenas porque Sandy dissera. Outros se referiam a elas como as mães, e poucos nem mesmo sabiam que elas eram um grupo elitizado. Os homens não sabiam nada sobre a identidade delas porque eram estritamente excluídos do grupo. Entretanto, eram a força na seita e formavam uma rigorosa guarda. As irmãs não toleravam fraqueza em quaisquer dos membros. Os fracos eram destruídos e poucas eram as mulheres jovens no meio delas. Aproximara-me de uma das mulheres depois do ritual na segunda noite e ela disse que observara meu interesse e conhecia o poder que eu possuía. Falou, também, que queria que eu fizesse parte do programa de treinamento.
eram casuais e bondosas. Disseram que eu poderia desenvolver e aprimorar meu poder. Assim, engoli a isca, a linha e afundei. No começo, diziam que eu poderia ter grandeza e usufruir do poder para ter o que quisesse. Foram, também, as primeiras a dizer-me que aquele poder era de Satanás e não de Deus. E que aquele, e não este, era o verdadeiro Deus. Ensinaram-me a cantar e fazer as preces, e que para tudo o que necessitasse era só acender minha vela e depositar as orações diante dela. Não deveria ser egoísta pedindo só para mim, deveria orar pelos outros e o pedido poderia ser tanto para o sucesso, como para a ruína de alguém. Não houve nenhuma diferença nesse sentido enquanto o nome no papel continuou o mesmo, o meu. Chegou, finalmente, o último dia do acampamento e eu me preparei para voltar. Num relance confrontei-me com o fato de que a bondade das pessoas, naquele campo, era uma fachada e que o meu envolvimento não era nenhum jogo e nem voluntário. Quando encontrei Sandy para a viagem de volta, ela disse-me que acabara de conversar com as Irmãs da Luz e que elas estavam oferecendo treinamento especial para mim e os outros especialmente dotados. E, que tanto o sacerdote superior como a sacerdotisa queiram falar brevemente comigo na igreja antes da partida. Acompanhada pelos outros entrei no templo. Tínhamos acabado de entrar quando os guardas nas portas nos barraram e disseram que esperássemos diante do pequeno grupo na frente da igreja. A sacerdotisa superior aproximou-se dizendo que havíamos sido escolhidos para nos tornarmos integrantes da Irmandade. Para isso, teríamos de assinar um pacto de sangue com Satanás na reunião da noite seguinte. Perguntei o que havia no pacto, e a resposta que me deram foi que eu entregaria meu próprio corpo, alma e espírito ao nosso grande pai Satã, em gratidão às muitas bênçãos vindas dele. Comunicarão-nos que se não o quiséssemos fazer, eles usariam de certa persuasão para mudar nossas mentes. Retruquei que, sob nenhuma circunstância, assinaria tal contrato. No mesmo instante, a sacerdotisa advertiu-me que eu não teria outra escolha. Olhei diretamente nos olhos dela e disse: vá para o inferno. Sua bruxa. Acho que vocês são todos esquisitos e não farei isso. Imediatamente, um dos guardas veio por trás e agarrou o meu braço pelo punho, puxando-o para trás com tanta força, que senti como se estivesse quebrado. Falou que eu deveria ajoelhar-me diante da sacerdotisa e que deveria pedir perdão pelo meu desrespeito. Senão ele iria me bater até que o fizesse. Insultando-o gritei: então vá em frente. Comece. Porque não me curvarei para mulher nenhuma. Ele atirou-se sobre mim e no primeiro agarro, jogou-me com toda a força no templo. Não me recordo de nada, a não ser o momento em que acordei numa cela. Ela media cerca de 1,5 m por 1,5 m. Tinha o chão de madeira áspera, e estava completamente vazia. Na porta, tinha uma pequena janela, de modo que eu pudesse ser observada pelo lado de fora. Era completamente escura, e eu ficara lá por 24 horas. O que me pareceu vários dias. Não era permitido dormir, as vozes bradavam todo o tempo. Diziam-me, repetidamente, que toda glória, honra e veneração eram devidas a Satanás. E que eu deveria pedir perdão a ele, o Senhor do Universo. Diziam, também, que se eu não aderisse às regras e assinasse o pacto, eles me torturariam e matariam minha família que já estava sendo observada por eles. Não me deram água ou comida durante aquele período. Na noite seguinte, levaram-me a uma outra sala onde fui encontrada por 2 Irmãs da Luz. Ajudaram-me a tomar banho e colocaram uma túnica sobre o meu corpo nu. Fiquei descalça. A túnica chegava ao chão e fora amarrada à cintura por um cordão branco. Nela havia capuz e mangas longas e não tinha enfeites. As mulheres disseram-me para não lutar e tentar impedir meu destino, disseram que receberia maravilhosas bênçãos como resultado da entrega ao meu pai Satanás. Transportaram-me à reunião dentro de um furgão, de modo que eu não pudesse ver para onde estávamos indo. A reunião não era na igreja porque vi, de relance, a construção quando bruscamente colocaram-me nela.
Não tinha janelas e os fundos eram de madeira. Parecia um armazém construído numa fazenda. No chão de madeira havia feno. Era um lugar isolado. Era iluminada apenas por algumas velas que tremulavam nas paredes. Estavam arranjadas em grupo de 3, uma preta, uma vermelha e outra branca. Estavam presentes cerca de 200 a 300 pessoas assentadas em bancos planos de madeira, virados para a frente da construção. Na frente, havia uma plataforma com tochas, cerca de 1 metro cada uma, que ardiam nos cantos. No meio da plataforma um altar feito de pedras asperamente cortadas. Construíram-no sobre cavaletes. Aprenderia mais tarde que estes cavaletes eram para promover fácil mobilidade. As pedras eram cinzas com manchas amarronzadas do sangue de muitos sacrifícios. Tanto de animais como de humanos. Apesar do medo e do cansaço, senti uma comovente excitação enquanto o tremendo poder invisível do lugar parecia fazer reagir o poder em mim. O incenso estava queimando e enchia o recinto com ardor. Penso que existia algum tipo de droga nele porque rapidamente me senti um pouco tonta. A sala estava completamente silenciosa enquanto a plateia aguardava com expectativa o surgimento dos encapuzados sobre a plataforma. Depois de um sinal, que não fora visto, muitos sininhos começaram a tocar e das sombras surgiram o sacerdote superior e a sacerdotisa superior. Ambos vestiam túnicas idênticas. Eram de cetim, no mesmo modelo da minha, e adornadas de vermelho nas orlas e nos punhos das mangas. Os cordões à cintura eram dourados. Estavam descalços como todos os outros e tinham nas mãos cetros medindo cerca de 1 metro. O cetro dela era dourado. No topo do mesmo havia uma cruz de cabeça para baixo e uma serpente enrolada ao redor do cabo e, também, sobre a cruz. Já o dele, tinha o mesmo desenho só que de prata. Eram carregados solenemente na curvatura dos braços. A presença de ambos os sacerdotes indicava autoridade e pela primeira vez tive consciência do poder que eles tinham e invejei-os. Os guardas estavam fora e dentro do recinto fortemente armados. Pela primeira vez eu estava em um ritual de verdade. Tudo mais foram jogos, brincadeiras e exibições. Depois dessas observações, 2 guardas me levaram até ao altar, e fomos apresentados à congregação como os novos membros ansiosos para congregar. O sacerdote voltou-se primeiro para mim e disse: Irmãos e irmãs de Satã, trazemos a vocês esta filha, Irmã Coragem, meu novo nome. Ela está aqui porque pediu para se tornar uma de nós, e agora, diante do nosso Senhor, Mestre do Universo e também Destruidor, Satanás, dizemos: esta filha, Irmã Coragem, damos a ti para que faças dela o que desejares. Nós prometemos a ela tuas bênçãos como nos guiastes a fazer. Em seguida, deram-me uma faca para que eu cortasse meu dedo. Como recusei-me a fazê-lo, um dos guardas deu-me uma violenta chicotada nas costas fazendo-me contorcer de dor. Não obstante, estava determinada a não me curvar perante eles. Com um movimento rápido da mão, a sacerdotisa superior fez sinal para que ele parasse de me bater. Disse em tom de desdém que haviam outros meios mais eficazes de mostrar-me meu erro. Atônita, eu olhava enquanto ela e o sacerdote tomavam lugares opostos, em um enorme pentagrama estrela de 5 pontas desenhado no chão no meio do altar. Ele fora desenhado dentro de um círculo. Havia, também, velas pretas em cada ponta da estrela. Com um simples movimento das mãos, a sacerdotisa acendeu-as sem sequer tocar nelas. Começou então o encantamento. O sacerdote ajuntou-se ao coro. Em determinadas partes, marcadas pelo badalar de pequenos sinos, a plateia cantava junto. Repentinamente, o pentagrama ficou invisível sob uma cobertura de fumaça e uma ofuscante luz. A sala encheu-se, instantaneamente, de um odor de enxofre queimado. Um demônio gigantesco manifestou-se no centro do círculo. Bandeiras rodeavam-no. Sua altura era de aproximadamente 2,5 metros. Ele olhou-me de um jeito ameaçador, movimentando-se para frente e para trás. A sacerdotisa superior Grace voltou-se para mim e disse que se não assinasse o pacto,
o demônio iria me torturar até me matar. Já era o suficiente. Nunca sentira alto medo. Mas, ao mesmo tempo desejava ardentemente o poder demonstrado por Grace. Estava determinada a ser tão poderosa como ela. Só assim, poderia vingar-me de tudo o que os outros me fizeram. Quando consenti em assinar o contrato, 2 mulheres vieram e colocaram uma túnica preta sobre a branca que eu vestia.